Hoje eu quero te contar uma história. Talvez seja a sua história, talvez seja a história de alguém que você ama, ou talvez seja apenas uma lembrança de que o amor verdadeiro nem sempre nasce fácil. Tudo começou aqui com As de Espada. Aqui a gente fala de um encontro inesperado, de duas pessoas que se reconheceram de uma forma diferente. Não foi apenas atração, foi como se algo despertasse, uma verdade, uma conexão, um sentimento impossível de ignorar. Mas toda verdade traz desafios. E logo depois veio Dois de Espadas. Aqui a gente fala da dúvida, do medo, da indecisão. Os dois sentiam algo, mas ninguém sabia exatamente qual caminho seguir. Um olhava para o outro, mas ambos carregavam feridas antigas, cada um com seu passado, com as suas dores. Então chegou Três de Espadas. A dor, as lágrimas, as palavras que machucaram, talvez uma separação, uma traição, talvez as circunstâncias que pareciam maiores do que o amor. Os corações se partiram e cada um seguiu seu caminho. Só que o destino ainda não tinha terminado a sua obra. Então veio o Quatro de Espadas. Aqui a gente fala de quê? Do silêncio, a distância que vocês ficaram longe um do outro, mas foi um tempo necessário para curar. Ninguém procurava ninguém, mas por dentro os sentimentos continuavam vivos. E foi nesse silêncio que ambos começaram a entender suas próprias dores. Mas a vida continua, né, gente? E aí veio o Cinco de Espadas. Aqui a gente vê o quê? O orgulho, a disputa, a necessidade de ter razão. Durante um tempo, cada um acreditou que vencer significava permanecer distante, mas toda vitória baseada no ego deixa um gosto amargo. E então veio aqui o Seis de Espadas, o movimento, a travessia, a mudança. Os dois começaram a amadurecer. As águas continuavam agitadas, mas agora existia a vontade de seguir para algo melhor. Foi quando chegou o Sete de Espadas, o segredo, a insegurança, os medos escondidos, tudo aquilo que nunca foi dito precisou ser enfrentado. Porque nenhum amor sobrevive quando a verdade permanece escondida. Então veio o Oito de Espadas. Aqui o que a gente fala? As prisões mentais, as crenças limitantes, o medo que você ficou de amar novamente, medo de sofrer, medo de confiar. Mas a maior prisão não estava no mundo, estava dentro do coração de cada um de vocês. E quando vocês perceberam isso, a libertação começou. Aqui a gente fala do Nove de Espadas. E o que essa carta vem te falar? Das noites sem dormir, das lágrimas silenciosas, da saudade, do arrependimento, os pensamentos que insistiam em voltar. Foi ali que ambos compreenderam de que o amor nunca havia ido embora. Então, apareceu o Dez de Espadas. O fim. Aqui a gente fala de um encerramento do ciclo, mas não do fim de amor. O fim da dor, o fim dos padrões antigos, o fim das feridas que impediam os dois de serem felizes. Depois dos desafios, veio a figura da corte. E aí, quem que a gente está falando? O Pajem de Espadas trouxe curiosidade. Alguém voltou a observar, a procurar notícias, a querer saber como é que o outro estava. E o Cavaleiro de Espadas trouxe a coragem, a mensagem enviada, a conversa aguardada, a atitude que demorou tanto para acontecer. E a Rainha de Espadas trouxe a sabedoria. Agora já não tem mais ilusões. A gente vê aqui apenas verdade. Ela ensinou que amar também é enxergar a realidade. E finalmente vem quem? O Rei de Espadas. O Rei de Espadas trouxe a maturidade, a clareza, a decisão. Depois de tantas batalhas, os dois compreenderam que o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta obstáculo, é aquele que sobrevive a eles. E foi assim que essa história terminou.
Ou melhor, foi assim que ela recomeçou, porque depois de atravessar todas as espadas do destino, eles descobriram que o amor não era ausência de dificuldade, e não tem relacionamento perfeito. Eu diria que é uma escolha diária de permanecer, e dessa vez vocês escolheram ficar. Se essa história encontrou o seu coração, se faz sentido com o que você está passando, coloca nos comentários: o amor verdadeiro supera os obstáculos.